que uma honra para mim estar aqui com vocês e partilhar a palavra de Deus aqui. E estou muito feliz mesmo de vir aqui. 2 lugares que eu gostaria de ir: Portugal e Israel. Né? Ela não chegou não, mas um dia quem sabe que eu chego. Amém. Na próxima. Já vieste a Portugal. Talvez seja a próxima. Está acertando a oferta? Com certeza, né? Se for eu, melhor ainda. E hoje, sendo dia dos pais lá no Brasil, segundo mês de agosto, eu sou pai e posso receber também presentes em Portugal. Em euro. O texto bíblico, irmãos, que eu escolhi para compartilhar com os irmãos é o texto que se encontra em Lucas, capítulo 1, no verso 23. Eu gostaria de partilhar com os irmãos da primeira parte desse texto, que fala sobre Zacarias. O texto bíblico diz: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Muitos usam esse texto bíblico para falar em cultos fúnebres, mas eu não gostaria de falar isso. Eu gostaria de falar sobre o serviço cristão. O que nós viemos fazer aqui? Nós não somos daqui. Amém. Nós somos cidadãos dos céus. Amém. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, o que viemos fazer aqui? Como tem sido o nosso trabalho aqui, nesta terra, enquanto vivemos? Porque vamos ter que voltar para casa. E o que foi feito aqui? Será que temos feito bem feito? Será que tem sido para glorificar o nome de Deus? Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: tudo o que fizemos, fazei para a glória de Deus. Aonde você estiver, aonde você for, é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Então você pode ir estar ali à vontade. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de partilhar com os irmãos. O que viemos fazer aqui? Como estamos fazendo nosso serviço aqui? Será que aquele nosso vizinho ele tem confiança em nós para desabafar com um problema e pedir oração? Será que ele sabe que nós somos cristãos? Nosso vizinho, nosso colega de trabalho, aonde nós estamos? Marcos capítulo 10, versos 45, Jesus não veio para ser servido, está escrito na palavra. Jesus diz que ele veio para servir, e não para ser servido. Então, o nosso serviço aqui, a nossa função aqui é servir, seja o que for. Porque nós somos servos. Se o nosso Senhor serviu, por que nós, os seus servos, os seus filhos, não vamos servir? Temos essa dificuldade. Pela manhã, uma vez eu lembro que eu estava andando lá no nosso bairro, lá no Guadalupe, o sobrinho Tiago, ele estava comigo e ele disse assim: tio, você podia ser político, você fala com todo mundo. Fala com todo mundo. Eu disse: não, é o jeito de cada um de falar com as pessoas. E sorrir para alguém. Toda manhã, quando eu saio do meu trabalho, eu saio buzinando. Eu buzino para o peixeiro, eu buzino para o lixeiro, eu buzino para o cara do açougue. Eu saio buzinando e cumprimentando. Eu fico imaginando que esses dias eles sabem que eu não estou lá, porque eu, toda manhã tenho aquelas buzinadas que eu cumprimento com as pessoas, eu buzino, que eu falo com todo mundo. E o quando tem suas dificuldades.
dificuldades, ele pede oração, nós oramos por ele, e assim segue a nossa vida para testemunhar de serviço para o reino de Deus. As pessoas precisam saber que nós somos do Senhor e precisamos servir. Quanto custa o preço de um sorriso bem dado, de um bom dia bem dado para a pessoa? Alguém disse: seja gentil, porque você não sabe qual é o problema do outro, o que o outro está passando. E se você cumprimenta ele, se você sorrir, ele vai ser agradecido. Ele vai ser sempre agradecido. Partindo para um outro texto bíblico, que é o livro, lá no último livro da Bíblia do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. O texto bíblico diz o seguinte: e vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós estamos aqui fazer essa diferença que Deus quer, né? Agora voltando, indo para o Novo Testamento, em 2 Coríntios 5, 20. Segundas Coríntios 20, 5:20, diz o seguinte: portanto somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos que reconcilie-se com Deus. Somos embaixadores. O embaixador, quando sai do seu país, vai para um outro país, mas ele vai representar o seu país. Ele está ali para mostrar, falar do seu país. Esse embaixador não vive para si, o embaixador não segue as suas próprias vontades, ele obedece totalmente quem o enviou. Eu fico a imaginar que o embaixador de Portugal no Brasil, e lá tem uma embaixada grande, lá no bairro de Botafogo, na São Clemente, um edifício enorme, que é a embaixada de Portugal, mas ele está lá para representar Portugal, lá no Brasil. E nós somos embaixadores de Cristo, nós somos cidadãos dos céus. E nós estamos aqui para representar o nosso país, a nossa nação celestial. E nós precisamos disto, de fazer isto, viver como, o nosso linguajar tem que ser como este. Eu me recordo do texto bíblico quando Pedro nega Jesus, e ele diz assim: eu não sou deles, não pertence a esse povo, não. Ele falou assim: não, negativo, você é de lá sim, sua fala te condena, teu sotaque te condena, você é deles sim. Nossa palavreada, nossa conversa tem que ser uma outra conversa, fazendo a diferença. Nós estamos aqui em uma terra estranha, nós não somos daqui. Nós precisamos de ter isso em mente, que não somos daqui, que o nosso mundo não é aqui, e que nós voltaremos para a nossa casa. Jesus falou lá em João 10,14 que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei e buscarei vocês, e levarei vocês para estarem comigo, para onde eu estiver, estejais vós também.
viemos aqui como embaixadores de Cristo para fazer uma missão aqui. E quando essa missão termina, nós voltamos. Eu não sei qual é o tamanho da minha missão, quanto tempo que ela vai durar. Uns têm uma missão mais curta, outras mais longas. Mas nós vamos ter que voltar para o nosso país. Nós vamos ter que voltar. Nós falamos em nome de outro. Nossas palavras e ações falam em nome de quem nos enviou. E nós precisamos de falar da mensagem salvadora de Jesus Cristo, através das nossas palavras, das nossas ações. Precisamos fazer sempre a diferença aonde estivermos e servir a quem nos enviou. E vamos voltar a Lucas capítulo 1, o verso de 23. E ele disse: e terminado os dias do seu serviço, voltou para casa. Meus irmãos, nosso serviço vai terminar. E nós vamos voltar para casa. Qualquer dia, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós vamos voltar. Ele afirmou que vai voltar e há de nos levar para estarmos com Ele outra vez. Nós voltaremos. Lucas 1:23, de terminados os dias do seu serviço, voltou para casa. Em Atos 7, 55 e 56. Atos 7, 55 e 56. Alguém? Todos acharam? E diz o texto bíblico: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Naquele momento, aquele servo de Deus, que tanto fez para a obra de Deus, ele agora ia ser morto. Morto por Jesus. Optou por servir a Jesus até a morte. E a palavra de Deus diz que ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. O próximo texto diz: então disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meus irmãos, posso imaginar aquela cena ali, ele antes da sua morte, mas Deus o consolando, o Espírito Santo de Deus agindo ali e ele em paz. Logo depois ele é apedrejado aos pés de um jovem chamado Saulo. E em função daquilo, muitas das vezes, eu fico a imaginar quanto que sofreu, sendo morto a pedrada, não foi morto com um tiro de fuzil. Ele foi morto aos poucos. Mas Paulo estava ali, o Saulo estava ali. E logo depois, a palavra de Deus diz que Saulo se converte. 2 Timóteo 4, capítulo 7, nós vamos para o nosso final. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 7. O texto bíblico diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor Jesus me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. A coroa da justiça foi preparada para mim e para você, desde o momento em que nós, como cristãos aqui, combatemos o bom combate, guardamos a fé em Cristo Jesus. Irmãos, fico a imaginar
daqueles que trabalham na obra de Deus, deixam tudo para servir a Jesus, vive uma vida diferente. Lá em Romanos capítulo 16, Paulo escreve a algumas famílias lá de Roma, e chega num momento que ele diz a uma senhora assim: saúdo a Maria. Ele não fala o que ela fez, o que ela fazia lá na igreja, mas ele falou que ela servia, que muito serviu a Maria. Fala de tantos outros. Eu não sei se a Maria limpava os bancos, se ela passava pano no chão lá, se ela lavava a roupa de Paulo, mas ela servia. E esta deve ser a nossa visão como cristãos: servir. Não interessa o que nós vamos fazer, o que está destinado para nós fazermos. E a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios: tudo quanto vier às tuas mãos, fazei conforme as tuas forças. Meus irmãos, finalizando o texto de Mateus 25, 21, quando Jesus vai dizer, lá naquele dia: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que todos nós possamos ouvir isso do Senhor Jesus. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Talvez Deus não nos deu um serviço tão grandioso quanto a muitos, mas nas nossas pequenas coisas que fizemos para glorificar o nome de Jesus, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, talvez eu não os veja mais por essa terra, mas eu gostaria de muito de esbarrar com vocês lá no céu. Talvez eu não volte, aqui mais não nos veremos mais, mas um dia estaremos todos juntos, onde vamos glorificar o nome de Jesus. Vocês aqui, talvez num grupo tão pequeno, mas o Senhor Jesus: não temas, ó pequeno rebanho, porque aprouve a Deus dar-vos o reino. No Rio de Janeiro nós temos tantas igrejas grandes, inúmeras, né? Aqui são menores, mas é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu. E Ele disse: aonde estiver um ou dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei aqui. O Senhor Jesus tem estado aqui com vocês, que Ele supra a vossa necessidade, que Ele te dê dias alegres e felizes a todos vocês, e um dia nos encontraremos lá no céu com o Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Que Deus nos abençoe.